Sua opinião, a educação no Brasil melhorou ou piorou ao longo do terceiro mandato do presidente Lula? Vamos aos números. A maioria dos entrevistados, 53%, diz que a educação no país piorou neste terceiro mandato do presidente. 31,9% acham que melhorou, 13,5% acham que está igual, nem melhorou, nem piorou. E 1,6% não souberam responder. Para essas pesquisas, a Atlas Intel ouviu 1.007 pessoas entre os dias 20 e 22 de maio. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. Andrei, de uma maneira geral, a avaliação da educação segue essa avaliação negativa que a maioria da população tem em relação, segundo as pesquisas, o governo Lula 3, não? Assim, algo um pouco surpreendente quando eu estava olhando os cruzamentos dessa pergunta, né? Como a gente esperaria, entre eleitores bolsonaristas, quase todos dizem piorou. O que é surpreendente aqui é que entre eleitores do Lula, apenas 64% dizem que melhorou. Quase 10% dizem que piorou e para um quarto deles a situação não mudou, né? Eu diria que não são dados muito animadores a partir disso. Sobre, como a Jussara estava falando, algo que em tese deveria ser uma das melhores pastas, pelo investimento, pela figura política do ministro que foi colocado, pela ênfase histórica que os governos do Lula têm dado à educação, né? E então acho que tem que ser feita uma reflexão a respeito para entender o porquê dessa percepção, né? Acho que tem a mais da questão, assim, de efetivamente avaliar a educação em termos de programas, de apenas estatísticas de desempenho, que vem inclusive melhorando. Tem uma questão um pouco cultural, a questão da violência, a questão da percepção do brasileiro médio sobre o Brasil em geral, acho que impacta um pouco também essa pergunta que é bastante geral, colocada dessa forma. Sim. Jussara, o governo tem uma percepção sobre essa avaliação negativa deste setor? Olha, Caio, o que o governo tem uma percepção é que está tendo muita dificuldade de emplacar e de mostrar o que foi feito até aqui. A questão é que o Pé de Meia, que foi lançado ainda em 2023, ele não tem a projeção que se esperava que ele fosse ser a vitrine do Lula 3. E aí a justificativa é que o presidente Lula demorou em mudar o seu ministro da Secretaria Especial de Comunicação e agora que a chegada do ministro Sidônio Palmeira que está tentando reembalar esses programas e tentar que ele ganhe mais conhecimento pela população. Isso é um ponto que vem sendo enfrentado não apenas na educação, mas em outras áreas deste governo. As coisas estão caindo num passado de bastante dificuldade na comunicação deste governo.